Bom, 21 da UFSC aqui. Tu dá uma lida aqui, né? Tem que ler, né? Pessoal, tem que ler. Se não ler, não funciona. Cada, cada pilha tem uma força eletromotriz de 1,5 e resistência interna de 1. Todas, né, foram ligadas a uma externa. O que tu tem na associação 1? Uma associação mista. O que aconteceu aqui? Tu tem 3 em série em cima, 3 em série embaixo, mas a série de cima e a série de baixo estão em paralelo. Então vamos começar simplificando esse circuito aqui. Tu vai ter uma pilha equivalente em cima e uma pilha equivalente embaixo. Essas pilhas foram associadas em paralelo. Vai ser uma associação em paralelo de resistores iguais. Então esse conjunto aqui, ligado em paralelo, vai equivaler a uma pilha só. Essa única pilha vai ter uma força eletromotriz e uma resistência interna. Vamos calcular isso. Se cada pilha tem 1,5, se aqui tem 1,5, 1,5 e 1,5, tu tem que somar os 1,5, a pilha de cima vai ter uma força eletromotriz de 4,5 volts, então a pilha de baixo também vai ter 4,5 volts. Qual é que vai ser a resistência interna de cada uma? A resistência interna no série soma. Se cada uma tem 1, 1 mais 1 mais 1, 3. Então aqui eu tenho uma resistência interna de 3 e aqui eu tenho uma resistência interna de 3. Cuida para não te atrapalhar. Como elas estão em paralelo, numa associação em paralelo, a força eletromotriz se mantém. Então esta pilha aqui, a pilha equivalente, possui uma força eletromotriz de 4,5 volts, mas a resistência interna dessa pilha vai ser duas resistências de 3 em paralelo, vai dar um resultado de 1,5 ohms. Então, essa é a pilha equivalente da figura 1. O que é a pilha equivalente da figura 2? Bom, é só uma dessas pilhas aqui. Então vai ser uma única pilha, Ah, meu Deus, ficou horrível, mas tudo bem. Vai ser uma única pilha de força eletromotriz 4,5 volts e resistência interna de 3 ohms. Já vou me adiantar aqui nas questões, né? Já vou te dar uma explicaçãozinha rápida. Qual das duas associações é mais vantajosa, a primeira ou a segunda? Gente, vai ser mais vantajosa a que produzir menos perda. Produz menos perda quem tem menos resistência interna. Então é claro que a associação 1 é mais vantajosa. Tu tem menos resistência interna, tu tem menos perda. O que vai acontecer? Aqui vai passar uma corrente, vamos chamar de corrente 1. Aqui vai passar uma corrente, vamos chamar de corrente 2. O que eu sei? Que a corrente 1 vai ser maior do que a corrente 2. Por quê? Porque essa associação aqui dá menos perda. Aqui tem um voltímetro, o voltímetro está em série com a resistência nas duas situações. Esse cara é o voltímetro 1, esse cara é o voltímetro 2. Se nessa resistência passa mais corrente, o voltímetro também vai marcar mais. O voltímetro 1 vai marcar mais do que o voltímetro 2. Tudo isso porque o circuito 1 apresenta menos perda, porque ele tem menos resistência interna. Agora, olha só, vamos ter que dar uma subida aqui, os valores vão correr, mas tudo bem aqui. Vamos deixar por aqui assim, ó. Aí deu, beleza. Então, as duas associações apresentam a mesma força eletromotriz, 4,5. Sim. A resistência interna equivalente é maior na associação de pilhas da figura 2. Sim, a interna equivalente é maior na figura 2, que é 3. A leitura do amperímetro representado na figura 1 apresenta um valor maior que o amperímetro na figura 2. Sim, o amperímetro 1 vai medir mais. A leitura dos voltímetros apresenta o mesmo valor. Não, tá fora. O voltímetro 1 lê mais. A leitura do voltímetro no circuito 1 indica um valor maior que a do voltímetro no circuito 2. Sim, porque tem menos perda. A dissipação da potência elétrica por efeito Joule é menor nas pilhas da figura 1. Ó, nesse caso, dissipação da potência, ele está usando a palavra dissipação como perda. Por que o circuito 1 perde menos? Porque a resistência interna dele é menor. A 32 está certa. E a 64, a leitura dos amperímetros apresenta o mesmo valor. Não, 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 não. Então, o que nós temos aqui? 16 mais 4, 20. 20 mais 32, 52. 54, 55. Vai dar o total de 55. Se eu errei a soma é porque eu tô com sono, tá? Mas
que o certo é só isso aí, tá? Juro. Muito bem. Vamos aproveitar e fazer a 22 da URGS. Bom, essa é uma baita questão. Cara, essa 22 da URGS eu considero uma das questões mais difíceis que tem aí no tema, tá? Essa questão é um baita pega-ratão. Tu presta atenção nessa questão. A URGS se puxou nessa questão. No circuito abaixo, a fonte de tensão é uma bateria de força eletromotriz 12. Então, o que a gente tem aqui? Uma força eletromotriz 1E, que vale 12 volts. Ela tem uma resistência interna Rzinho e está conectada a uma resistência externa Rzão, e V é um voltímetro ideal que está em paralelo com um Rzão. Não te esquece que esse voltímetro, o voltímetro estar aqui é a mesma coisa que o voltímetro está aqui. Eu não vou desenhar para não poluir. Indique qual dos gráficos melhor representa a leitura do voltímetro em função do valor da resistência externa. Olha o que o cara está querendo. O cara está querendo que tu monte um gráfico da leitura do voltímetro em função do Rzão. Qual é a primeira coisa a pensar nesse exercício? Da onde que o gráfico tem que partir quando o Rzão vale zero. Se esse Rzão valer zero, quanto que o voltímetro vai marcar? Aí que está a confusão. O que essa questão confunde muito o aluno? Tu te lembra que eu já te expliquei, já usei isso várias vezes em outros exercícios. O que é isso aqui? Ó? Tu tem que imaginar que isso aqui é uma pilha. Tu tem uma pilha desligada e tu liga um voltímetro nessa pilha desligada. O que esse voltímetro mede? O valor do E, o valor da força eletromotriz. Então, muita gente poderia pensar que quando essa resistência vale zero, seria esse desenho aqui. Não é. Esse é o pega-ratão. Se essa resistência externa vale zero, o que isso aqui vira, meu irmão? Isso aqui vira um fio livre. O que tu tá fazendo? Vou até fazer em vermelho aqui, ó. Tu pegou essa pilha e tu ligou nela, que é um fio livre. E aí tu me bota um voltímetro em paralelo com esse fio livre. O que vai correr aqui nesse fio livre? Vai correr uma corrente chamada ICC, corrente de curto-circuito. Esse gerador foi ligado em curto-circuito quando R vale zero. Se esse gerador foi ligado em curto-circuito, quando é que esse voltímetro vai ler? Esse voltímetro vai ler zero. Nada vai passar pelo voltímetro, tudo vai passar pelo fio livre. Então, o que eu acabei de descobrir? Que se essa resistência vale zero, o voltímetro marca zero. Conclusão, tem que partir da origem o gráfico. Aí o que acontece? O R vai começar a valer, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O que acontece quando esse R começar a ter um valor? Quando esse R começar a valer 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, vai começar a circular corrente no circuito e a marcação desse voltímetro vai começar a aumentar. Só que esse gerador tem resistência interna, ele não é um gerador ideal. Se ele não é um gerador ideal, ele sempre vai apresentar uma perda. Então, quando que esse voltímetro conseguirá marcar 12? Nunca, por causa da resistência interna. Então, o que o 12 vai virar aqui? Uma coisa que em matemática nós chamamos de assíntota. Quanto maior for a resistência externa, maior vai ser o valor da marcação do voltímetro? Sim, só que quando que vai ser igual a 12? Nunca. A reta vai virar uma assíntota no 12. Resposta Brasil. Uma baita de uma questão para ser estudada também. É, amigo. Esse teminha aqui era pura bucha.